pausa na sua navegação para eu trazer um conceito diferente de conexão saudável e mudar aí a sua vida, tá? Então fique aqui comigo até o final deste vídeo que você vai saber um pouco mais sobre o que é conexão saudável, como que a gente pode ter aí conexões saudáveis no nosso dia a dia. Primeira coisa, gente, que a gente tem que saber é que as conexões saudáveis, elas são muito, muito, muito diversas. O que eu tô querendo dizer com isso? Existem aí milhões de formas da gente ter uma conexão saudável com uma pessoa. E o que isso significa então? Isso significa que a gente não precisa ser íntimo de uma pessoa, a gente não precisa ir dividir nossas preocupações, nossos segredos, ser melhores amigos de alguém para termos uma conexão saudável na nossa vida, tá? E, obviamente, manter uma conexão saudável com alguém na nossa rotina é uma forma muito efetiva da gente eliminar, combater a solidão. E a solidão aí, em parênteses, ela traz sim uma série de problemas, né? Não só para nossa vida, mas, né, para o nosso cérebro, pro nosso corpo. Então a gente precisa sim ter conexões saudáveis na nossa rotina e conexões saudáveis, elas têm aí milhões de formas, são muito diversas. Quando a gente acredita, né, que a gente tem que ser o melhor amigo de alguém, ou que a gente tem ali que dividir preocupação, dividir segredo com alguém, ser íntimo de alguém, para a gente ter uma conexão saudável, a gente pode estar ali colocando, né, a nossa saúde mental em risco. Esse tipo de pensamento é perigoso. Por quê? Porque isso pode levar a gente a pensar, né, que qualquer relacionamento em que não haja intimidade não é relevante para nossa vida. E aí a gente pode terminar uma série de relacionamentos baseado aí no fato de que a gente não tem uma conexão, né, ou uma intimidade profunda com a pessoa, né? E eu vou aqui reforçar que a gente tem sim que ter em mente que há vários tipos de conexões saudáveis, há vários tipos de amizades, né? Não são todas as nossas amizades que são iguais, não são todas as nossas conexões que são iguais. Encontros casuais, né? Tipo, não tô falando aqui no sentido amoroso, não, tá? Eu tô falando assim, encontro casual no sentido assim, você tá andando na rua e aí alguém sorri pra você, ou então a pessoa te dá um bom dia. Gente, pessoas que mesmo de uma forma silenciosa vão estar ali presente na sua vida. Por exemplo, aquela pessoa que sempre pega o mesmo ônibus que você, ou então aquele atendente que sempre tá na cafeteria quando você vai ali pedir um café, ou então o carteiro, né, a pessoa ali que você sabe que é aquela pessoa que sempre vai entregar, trazer a sua encomenda da internet na sua casa. Todas essas pessoas, né, elas representam, sim, não só conexão humana, mas também conexão saudável, tá? Para a gente ter aí uma conexão saudável, a gente não precisa de ter uma conversa com a pessoa. A gente não precisa ali de ter intimidade com essa pessoa, né? A gente não precisa ser melhor amigo da pessoa. Por quê? Essas conexões que eu citei, né? Vamos supor do atendente da cafeteria, né?
da pessoa ali, do porteiro que tá sempre ali, da pessoa que sempre você tá caminhando, dá bom dia, né? Essas conexões, essas pessoas, elas causam sim, né? Mesmo que silenciosamente, mas sempre presente, elas causam sim um impacto, gente, imenso na nossa vida, porque aí vai depender de como, né, as pessoas entendem, mas o amor ou a energia, o que quer que você, com, o que quer que você chame, né, isso, esse tipo de conexão ele vai sim passar, né? Amor, energia. Nesses encontros casuais, a gente vai sentir isso, vai haver aí essa ligação. E eu vou trazer aqui um exemplo, alguns exemplos pessoais, sabe, que eu acho que exemplifica muito, né? Exemplo pessoal, acho que fica bem mais claro, mas enfim. Na cidade que eu morava antes, eu sempre caminhava na lagoa. Tinha uma lagoa muito grande. E na esquina da minha casa sempre tinha um cara com uma barraquinha e ele vendia melancia. E assim, eu sempre comprava melancia depois de caminhar, porque eu adoro melancia. E isso acabou virando uma rotina, sabe? Então eu sempre, quando eu saía da caminhar para caminhar, eu via o cara arrumando a barraquinha dele e na volta eu comprava a melancia. E assim, aquilo virou uma rotina, a gente criou uma conexão sem ali falar a mesma língua, tá? Que isso aconteceu na China. E acabou, gente, que foi tão engraçado que com o decorrer do tempo, né, ele colocava a melancia, né, tava exposta e pra mim, quando eu ia comprar, ele começou a picar a melancia na hora. Sabe? A gente meio que criou ali uma conexão sem se entender direito, sem literalmente sem entender, houve uma conexão sabe? Foi muito bacana. Mas aí, enfim, essa história tem um final triste, né? O cara simplesmente ele saiu, não sei por que motivo. E um outro cara veio ali com uma barraquinha, não de melancia, mas de jaca. E eu não sou fã de jaca. E acabou que hoje, toda vez que eu vejo melancia, eu lembro desse cara. E eu lembro que eu fiquei assim com uma antipatia do cara da jaca, porque ele tirou ali meu cara da melancia. É, posso dar aqui outros exemplos, porteiro da minha casa, sabe, que sempre abre sorrindo, dá um bom dia, boa tarde, boa noite. Meninas, quando eu ia muito numa cafeteria específica, as meninas, né, a gente acabava ali criando uma rotina. E um outro exemplo interessante que eu vou trazer assim da minha vida pessoal eu ia muito ao hospital, sabe? Fazer exames, investigação, enfim. E de tanto eu ir ao hospital, as enfermeiras, as meninas começaram a perceber que eu ia e eu ficava muito tempo no hospital. E depois de muito tempo, e isso assim, foi anos, tá? Uma coisa assim tão interessante aconteceu que essas meninas, um dia eu cheguei pro hospital e eu ia ficar assim, passar o dia no hospital. E elas me colocaram num consultório vazio, sabe? Pra eu passar, assim, pra eu poder assistir meu vídeo, sabe? Sem fone, pra eu poder, assim, esticar as pernas, né? Na hora de ler, não ficar só sentadinha, assim. E assim, e isso foi interessante que o comportamento era o mesmo para os vários departamentos do hospital, que eu ficava perambulando assim, em vários departamentos do hospital, sabe? Então aí depois de um tempo, essas meninas, as enfermeiras, enfim, as moças do hospital, mesmo sem a gente conversar, mesmo a gente sem se conhecer, elas me viam e já fazia questão de me colocar num consultório para eu ficar mais à vontade, para eu ter mais privacidade, porque elas sabiam ali que eu ia ficar muito tempo, sabe? Então, assim, são só alguns, né? Eu poderia falar aqui horas sobre esse tipo de conexão saudável
que eu tive e tenho até hoje na minha vida. E todos nós, gente, independente aí da nossa idade, independente da nossa profissão, do lugar que a gente mora, nós precisamos sim desse tipo de conexão na nossa vida. Por quê? Porque esse tipo de conexão é não só uma conexão humana, mas é uma conexão saudável e é também, gente, uma forma de amor. E para tentar te convencer disso, se tudo que eu falei não convenceu, lembra que durante a pandemia, né, a gente foi totalmente privado desse tipo de interação, né? E o que que acontece quando esse tipo de interação, né, esse tipo aí de conexão é privado ou é negado para nós? A gente vai ter aí uma série de consequências. A gente vai sofrer de ansiedade, estresse, depressão, né? A gente vai aí literalmente ficar doente. E eu vou além, né? Prisões, né? Tem aí a famosa solitária, né? Que é você aí ser privado desse tipo de interação humana, desse tipo aí de conexão humana. E isso, gente, tem uma explicação biológica, porque fisiologicamente, essas interações que eu mencionei, né, elas vão aumentar, sim, o nível de dopamina no nosso corpo. E quando o nível de dopamina no nosso corpo vai estar elevado, o nosso estresse vai diminuir, tá? Então, essas interações, às vezes você tá caminhando ali com a pessoa, caminhando sozinho, e você sempre caminha ali no mesmo horário, no mesmo percurso, você vê alguém ou sorri, ou fala um bom dia, né? Ou então tem o mesmo carteiro. Você vai ali no restaurante, sempre aquela pessoa que às vezes nem sabe o seu nome, mas sabe que você, né, faz parte ali de alguma forma na rotina dessa pessoa. Eu lembro quando eu andava muito de ônibus, eu sempre tinha uns gatos pingados que sempre tava no ponto comigo, então eu sabia ali, né, se se eu tava no ponto, a pessoa não tava ou alguma coisa aconteceu da rotina dessa pessoa. Então, essas interações, gente, elas produzem sim, aumentam sim a dopamina no nosso corpo e reduz o nosso estresse. E tem uma coisa, algo mais além, porque quando a gente tem essa interação e ela envolve o olhar, então você tá ali caminhando e você olhou para a pessoa olhou para você e, né, não precisou nem falar nada, mas se envolveu o olhar, vai ser liberado no nosso corpo oxitocina. E isso, gente, vai sim ajudar a gente a melhorar o nosso humor. Olha que interessante. Tem uma psicóloga, ela é psicóloga pesquisadora, ela chama Juliane Holt, e ela estudou muito essas conexões saudáveis, essas interações humanas. Isso aí como é que fala? É o campo dela, de estudo dela. E ela pesquisou muito sobre isso e tem, assim, até às vezes um estudo interessante dela, que às vezes essas interações elas são só faladas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Na Alemanha, isso foi parte do estudo dela, tá? Na Alemanha, as pessoas têm muito a mania de falar assim, Liebe Grüße. O que que seria aí, por exemplo, cordialmente, cumprimentos, meus cumprimentos. Então, você tá lá, né, falando com um alemão X, e aí ele vira pra você e fala assim: Ah, Thalita Liebe Grüße. Ou então, meus cumprimentos a seus pais, meus cumprimentos a sua irmã, meus cumprimentos a fulano de tal. E é interessante que eles esperam que você passe os seus cumprimentos adiante. Então, se alguém virar para você e falar assim:
Meus cumprimentos a seus pais. Quando você falar com seus pais, você tem que falar, ó, fulano passou os cumprimentos dele. Isso é uma coisa assim muito cultural. E ela estudou isso, sabe? E esse tipo de interação, né? Ele é importante pra gente porque ele de alguma forma nos faz lembrar que a gente está inserido em um grupo específico, que a gente está ali, a gente não está sozinho, que a gente é parte de um grupo, tá? Então, e ela chegou ali a uma das conclusões, não só isso, que esse tipo de interação ajuda a gente sim a prolongar a nossa vida, né? Não só melhorar a qualidade da nossa vida, mas também prolongar a nossa vida. Então, aí depois desse discurso imenso e longo, obrigada aí até você que ficou até o final desse vídeo, mas vou deixar aqui de para casa. Tenta, você consegue aí identificar quem são essas pessoas, né, silenciosas, mas presentes na sua vida? E se você, né, tem aí uma rotina, né, você vai sempre no mesmo restaurante ou faz a caminhada no mesmo lugar, se você pega o mesmo ônibus no mesmo horário, deixa o celular um pouquinho de lado, sabe? Tenta ali observar as pessoas ao seu redor, tenta ali identificar quem são as pessoas silenciosas, mas presentes na sua vida. E se você, como eu, trabalha em casa, né, é muito importante que você tenha também uma rotina fora da sua casa, para você aí construir, né, essas interações, essas conexões saudáveis, presentes, mas silenciosas. Então aí eu sempre aí, eu vou na academia, eu gosto sempre de ir na mesma cafeteria. Então, assim, você que trabalha em casa, né, tenta aí construir uma rotina fora da sua casa para você aí aproveitar essas conexões e melhorar a qualidade da sua vida, na sua rotina e também ajudar aí a prolongar a sua vida. Eu espero aí que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui essas presenças silenciosas na sua vida, essas pessoas. Eu falei aqui as meninas do hospital, né? E o cara da melancia. Então, assim, quem são essas pessoas aí na sua vida? Divida aqui comigo nos comentários, que eu vou gostar muito. E fico muito agradecida aí. E eu peço desculpa com o barulhinho aí durante o vídeo. Isso daí é a minha mensagem que eu, infelizmente, esqueci de desligar antes de gravar o vídeo. Muito obrigada, até a próxima. Tchau!